Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério. Este nosso encontro semanal aqui na TV Sete Lagoas, sempre nas noites de terça-feira, às 8 da noite, depois do tempo esportivo, as reprises na sexta-feira e no domingo. A cada semana procuramos trazer aqui pessoas, assuntos que possam ser do seu interesse a você que nos prestigia aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. E hoje, com muita satisfação, vamos tratar de música e com muita mais satisfação ainda, a Fernanda Matos, que eu conheço já de longa data. Só para se ter uma ideia, ela hoje é uma senhora casada, mãe, mas a primeira vez que eu vi a Fernanda tocar violino, ela tinha 9 anos de idade. E a partir daí tenho acompanhado sempre que possível a carreira dela. Fui à formatura dela na Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais e sempre que posso estou vendo a Fernanda trabalhando. E agora estamos aqui para esse bate-papo. Fernanda, eu agradeço a você. Eu sei que sua agenda é muito cheia, tanto Sete Lagoas quanto Belo Horizonte, vamos falar sobre isso. Mas você encontrou um tempo para nós batermos esse papo. Rosalvo, eu agradeço muito pelo convite. Sou sempre grata, né, pela nossa amizade, que é antiga, né? Eu estava brincando ali, falando que essa serenata, eu tinha 9 anos, tem só 10 anos, né, Rosalvo, claro. que aconteceu. E Rosalvo está sempre acompanhando nosso trabalho, sempre me prestigiou na formatura, todos os concertos que tem, Rosalvo está presente, então não poderia deixar de vir aqui dar essa entrevista para o Rosalvo. Fernanda, antes de falar do seu trabalho hoje, vamos falar um pouquinho, né, da sua trajetória pela música, porque começou muito cedo. E é claro, teve uma influência forte por você estar numa família musical. Primeiro, Gilson Matos, seu pai, maestro Gilson Matos, é uma pessoa que respira música, até diria, 25 horas por dia, né? Mas também uma família musical, não só o seu pai. Mas a influência do seu pai foi muito forte. Muito pequena você ganhou um violino, está abraçada a ele até hoje, né? Nunca mais largou. Vamos falar um pouquinho dessa sua carreira. Começou com que idade? Bom, acho que quando eu estudava no jardim, o papai ia me buscar na escola, né? E eu ia de lá mesmo com ele para os ensaios do coral que funcionavam lá no Arthur Bernardes. Era o coral da FEM? Era. Fundação Educacional Monsenhor Messias. Não era FEM ainda. Não, era o coral Vila Lobos. Ah, sim. Depois, né, que ele foi regente do coral da FEM. Isso. Então, nessa época, eu já adorava o coral, eu já sabia cantar todas as músicas, Opa Opa, na Bahia tem, um monte de coisa, então eu sempre gostei muito. E aí, em 1990, meu primo, o Richard, né, que também formou em música, também violinista, ganhou um violino de presente dele, em agosto. E aí deu ciúme. Morri de ciúme, porque eu sempre falava, nossa, pai, você gosta mais do meu primo do que de mim. E chorava e tal, mas ele era mais velho que eu um pouco. Então ele ganhou antes de mim no aniversário. Ele já cantava no coral Dom Silvério, por influência do meu pai, né? Então, no coral eu ia começar a ter uns cursos, né, de férias. Então, como ele já participava lá do coral, ele ganhou primeiro um violino. E aí, passou um tempo, né, meu aniversário em dezembro, eu ganhei também. E entrei para o mesmo curso, que apesar de ser, naquela época, era um coral de meninos, cantores, né? O João deixou eu participar desses cursos de orquestra, de violino que tinham lá na época. E aí, assim que passou esse curso, eu comecei a ter aula com Regina Borato. Conheço Regina, fui vizinho dela. Eu sou muito grata a ela, porque ela era excelente professora e, além disso, ela era, assim, umas coisas curiosas. Por exemplo, eu estudava nessa época no Arthur Bernardes. Então, ela levava a filha dela lá pro Arthur e eu subia com ela de carona, Juliana. E eu subia com ela de carona pra aula de violino, né? E minha mãe não gostava de me dar boneca Barbie. Ela achava meio assim, superficial, não sei. E lá na casa dela, os meninos tinham muita boneca Barbie. Eu adorava a Barbie. Então, acabava a aula de violino. Ela colocava as 4 estações para eu ouvir. Às vezes a primavera, Vivaldi. E depois deixava eu brincar com as Barbies lá. Aí perfeito, né? Não esqueça disso, assim. E aí, na casa dela? Na casa dela. Tinha uma sala. Nessa época eu era vizinho dela. Você não me conhecia ainda, mas eu era vizinho da Regina. Ali perto da Semig, né? Minha casa dava fundo pra casa dela. Então, você lembra? Lá tinha um quarto de brinquedo. Sim.
E cheio de Barbie nesse quarto. Então, assim que eu terminava de fazer a aula de violino, eu ia lá brincar com as Barbies das meninas dela. E depois disso, passou um tempo, quando eu tinha mais ou menos 13 anos, a Regina conversou com meu pai e falou que eu já estava muito avançada para ela continuar dando aula para mim, porque apesar de de ser uma ótima professora, ela era professora de outra coisa, né, na FEM. Ela tinha outras atividades, né? Ela era professora de outras disciplinas. Isso. Né? Trabalhou na rede estadual e depois na FEM. Isso mesmo. E aí ela recomendou que eu fosse estudar em Belo Horizonte. E aí outro caso curioso, né? Porque eu fui estudar lá no SESI Minas com a melhor professora, era assim, a professora mais indicada para adolescentes, né? Ela se chama Luciene Villani, era professora lá do SESI e tal, e eu consegui uma vaga. E aí o Marco Antônio Drummond, que é um maestro lá do SESI Minas. Isso, ele era amigo do meu pai. Então ele foi encontrar comigo lá na rodoviária. Eu viajei pela primeira vez sozinha, né? Eu tinha uma autorização do juizado de menor para viajar. Minha mãe falava assim: ó, Fernanda, você não conversa com ninguém lá em Belo Horizonte, não? Porque lá é cheio de pivete, as pessoas são perigosas, todo mundo é cheio de maldade. Você segura o violino e vai. E assim eu fui. E nesse primeiro dia, o Marco Antônio encontrou comigo lá na rodoviária, me ensinou a pegar o ônibus Saudade, lembro até hoje, lá na rua Quetés, que ia lá para o SESI Minas e me ensinou a voltar. Bairro Santa Efigênia. No Santa Efigênia, exatamente. E me ensinou a voltar e me deixou no rodoviário e falou assim: agora você já pode ir para sua aula. Tchau, tô indo embora. E eu fui para a aula de violino, que era sempre sexta-feira. Meu pai era assim, super sacrificante, eu achava, assim, mas era muito bom, porque meu pai nunca dirigiu, não gosta de dirigir. Então, na minha casa não tinha carro nessa época, porque também minha mãe, a mesma coisa. Meu pai é um pedestre, assim, convicto, ele gosta de andar. Então, ele encontrava comigo, sexta-feira, lá no Colégio Dom Silvério, com uma mochila de roupa e trocava comigo, pegava a mochila de material. Ia comigo até a rodoviária. Do colégio já ia direto? Já ia direto. Me dava um dinheiro para merendar, né? Porque não dava tempo de almoçar e eu não conhecia nenhum lugar em Belo Horizonte, então era merenda, né? Uhum. Era assim que ele falava. Tinha uma lanchonete lá no SESI, eu chegava correndo, merendava e aí trocava de roupa, né? Porque ele levava para mim a mochila de roupa e fazia aula de violino e voltava. Quando eu comecei a precisar dormir em Belo Horizonte, eu dormia lá na casa do Marco Antônio Drummond, que foi super gentil. Que já era amigo do seu pai, né? E me ajudou muito, né? Sou muito grata a ele também, então dormia lá sexta-feira. Então aí eu já sabia pegar 3 ônibus, né? Porque eu sabia pegar para casa dele também. E uma coisa curiosa é que eu fiquei muito amiga dos meus colegas lá do SESI, porque todo mundo tinha aula de violino, do seu instrumento individual, mas no sábado nós tínhamos ensaio de orquestra jovem. E aí, quando eu ia embora de metrô, e a primeira vez que eu andei de metrô, que foi numa dessas vezes aí, os meus colegas falaram que eu tinha que fazer sinal pro metrô parar, porque o metrô não pararia se não fosse sinal. E eu fiz, na maior inocência, né? E as pessoas riram de mim, sabe? Eu fiquei com vergonha. Mas a gente ficou muito amiga, eles me acompanhavam até a rodoviária, depois voltava pro metrô pra ir embora, sabe? Que eles ficavam com medo, que eu tinha medo também, né? Ficavam preocupados comigo por ser do interior e ir sozinha, enfim. E assim foi até os 18 anos, quando eu passei no vestibular. Então, quer dizer, eu estudei esse tempão lá em Belo Horizonte com a Luciene. E aí, assim que eu passei no vestibular, eu mudei para Belo Horizonte. Cantei no Madrigal Renascentista durante esse período, que foi uma coisa maravilhosa para mim também, porque, como eu te falei, eu adoro coral. E cantar no Madrigal foi super gratificante, que é um coral sensacional. E com ele eu fui a primeira vez à Europa, né, e para cantar. Então foi muito bom esse início. E aí você foi fazer o curso superior de música na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí você já tinha decidido, era violino mesmo? Ou tem o básico lá antes? Ou você já entra para o instrumento? Não, a gente faz o vestibular específico para o instrumento. Tem a prova prática também. Tem. É por isso a gente brinca, fala assim que o vestibular de música é o vestibular mais difícil que tem. Porque além das outras provas que todos têm, né? A prova de física, de matemática, português, a gente tem a prova específica, que vem no manual do candidato. Então, por exemplo, você tem que tocar, no caso violino, tem que tocar um concerto de Mozart, fazer
uma peça de livre escolha, mas tem que ser uma peça difícil, um concerto difícil. De acordo com os parâmetros que eles estabelecem. Exatamente. Né? Então é um curso que você não aprende a tocar o instrumento que você escolheu no curso, né? Você já tem que entrar sabendo. Exatamente. Você só aprimora, digamos assim, né? Porque você tem coisas que você não faz quando você faz aula de violino, assim. Claro. Por exemplo, música de câmara. Não, técnica você tem que ter, inclusive, para entrar. Mas, por exemplo, música de câmara. Vamos formar um trio aqui e trabalhar música de câmara, porque vários compositores escreveram para esse formato, trio, quarteto, né? Trio, por exemplo, violoncelo, violino e piano. Então a gente junta lá, faz amizade com o pessoal do piano, né? Forma um grupo e tem um professor específico dessa disciplina. Então, ele ensina pra gente, por exemplo, o que acontecia na época daquele compositor, né? Quais nuances que a gente tem que fazer por causa daquele período da música, né? Por exemplo, barroco, tem que ser bem claro, forte o piano, né? Então, a gente tem essas orientações mais claras, né? E esse convívio também com outras pessoas de outros instrumentos é muito bom. É uma troca, né? Exatamente. Tem os ensaios de orquestra aí, no caso a orquestra da UFMG, é uma orquestra semi-profissional, porque está todo mundo se formando, né? Então é uma experiência muito boa, né? Agora, tem as coisas que a gente, por exemplo, que eu nunca tinha visto quando eu estudava só violino, né? Por exemplo, eu nunca tinha estudado harmonia, né? Que é a arte de combinar os sons. Por exemplo, tem a melodia e para você fazer um acompanhamento, isso chama harmonia. E tem as técnicas, tem as regras, e nisso você tem a aula. Isso no conjunto, seja uma orquestra de câmara, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. E aí a gente tem, todos nós de qualquer instrumento, tem essas aulas, assim, para você saber pelo menos o básico, porque na verdade eu não fiz composição. Quem faz composição tem que saber isso aí muito bem, a parte de harmonia e tal. Quem toca instrumento melódico, é meu caso, violino e tal, a gente faz 2 harmonias na escola, que é suficiente pra gente saber fazer um arranjo mais simples, uma coisa assim. Mas o foco mesmo, para quem faz o vestibular, por exemplo, bacharelado em instrumento, é a prática do instrumento, né? Bom, eu falei que eu fui à formatura da Fernanda na UFMG, uma sala de concertos com plateia. Aí eu pergunto, aquilo ali, naquele momento, você ainda estava sendo avaliado ou você já tinha conseguido a sua graduação? Quem dera já tivesse conseguido a graduação ali. Aquele momento é um momento muito complicado, porque a gente fica nervoso, né? Obrigatoriamente a gente precisa espalhar cartazes na escola, convidando para a sua formatura. Tem que ter público. Tem que ter. Né? E aí o radar estava lá, nós fizemos uma cobertura. Foi mesmo. E aí você tem uma lista, assim, por exemplo, já não pode tocar algum concerto que você tenha feito, por exemplo, para entrar na universidade, porque depois de 5 anos, você tem que estar tocando uma coisa muito mais avançada, por exemplo, né? Certo. Então tem uma série de concertos, assim, que são sugeridos para a gente fazer. E eu escolhi o concerto de Beethoven para violino, que eu adoro, acho muito bonito. Seria violino e orquestra, mas você fez violino e piano. Você fez uma adaptação? Não, existem adaptações. Sim. Porque originalmente ele seria violino e orquestra. Sim, mas você fez violino e piano. Foi. Porque, infelizmente, a orquestra não fica disponível para que a gente faça uso dela para formatura. Aí um amigo seu tocou o piano para você. Isso. Exatamente. Então, para isso também são importantes as amizades. E os pianistas, eles gostam, porque eles também têm uma disciplina que chama correpetição, que eles têm que tocar esses acompanhamentos, os concertos para violino, para violoncelo. Então, eles gostam também. Para eles também conta ponto. Certo, claro. Né? E naquele dia, além da plateia, tinha uma banca, né, examinadora. Eu percebi eles lá. Né? E isso te causa uma... Pois é, veja bem, Fernanda, você era muito jovem ainda naquele momento. Você entrou muito nova para o curso, né? Quer dizer, você sabe, na idade exata, né, para entrar para a universidade. Sua família estava lá, amigos, colegas. É um momento de muita tensão. Existe aquela, eu nem sei qual a palavra que eu usaria aqui, mas aquela, digamos, um certo receio de que alguma coisa possa não dar 100% certo? Nossa, existe. Eu mesmo estava morrendo de medo, porque eu não gosto de ser o centro das atenções, então... quando você está numa orquestra, por exemplo, a atenção é distribuída, né? A não ser que você esteja fazendo um solo, né? A não ser que... Exatamente.
Mas tocar na orquestra é muito mais tranquilo por causa disso também. Acho que ninguém fica focando numa só pessoa, porque você presta atenção no conjunto, né? Quando você está fazendo um concerto, né, para um solo, então você fica bastante nervoso, eu acho, assim, fica ansioso e realmente não receio de errar alguma coisa, ainda mais que você sabe que você está sendo avaliado, não é uma coisa assim, só de, vou tocar esse concerto, vou fazer esse concerto e tal. Não, mas só de pensar que você está sendo avaliado já dá um certo nervosismo, né? E eu te confesso que aquele dia eu estava muito nervoso. Mas você não transpareceu isso. Você acha, Rosaldo? Não transpareceu. Você está lembrando bem? Claro, perfeitamente. Eu estou vendo aqui a imagem, eu consigo ver perfeitamente um auditório em forma de anfiteatro. Isso. Mais ou menos, o palco mais ou menos arredondado. Você e o piano no centro do palco. E o meu câmera ali, procurando uma posição que pudesse captar bacana as imagens, claro, com a devida autorização, né? Mas você transpareceu tranquilidade e segurança. As pessoas que, se é realmente isso que está acontecendo, se você fala que realmente e é natural que isso aconteça, você não deixou isso transparecer. Pode ser que para a banca sim, porque eles são muito experientes, mas para o público não. Quando você já está mais ou menos próximo à época de formar, você já pensa num concerto, né? Já começa a escolher junto com o seu professor qual concerto que você vai fazer. E assim, tem o tempo, né? Não pode ser um concerto curto, porque tem que ser pelo menos uns 40 minutos e tal. E aí eu já vinha estudando há muito tempo o concerto de Beethoven, pelo menos um ano antes, né? Assim mesmo, é um concerto tão difícil que eu acho que eu deveria ter estudado ele mais tempo ainda, sabe? Porque é um tipo de música que você tem que estar sempre estudando, né? Desde muito tempo e continuar estudando para que esteja sempre debaixo do dedo, né? Algumas coisas a gente fica inseguro, assim, partes muito agudas, aquele concerto é muito exposto, né? Por exemplo. Mas assim, Rosaldo, eu falei que eu fui nervosa, mas a prova foi boa. Claro. Graças a Deus. Sua nota foi muito boa, né? Mas... E aí, aquele momento com o pianista, existem aquelas trocas de olhares? Existem. Porque, claro, por mais que se ensaie, aquele momento ali é único, ele é diferente de qualquer ensaio, não é isso? Então, a gente costuma até anotar na partitura algumas coisas pra gente lembrar. Por exemplo, nesse trecho aqui a gente vai ralentar, vai fazer bastante piano aqui, ou vai acelerar um pouco, né, a partir desse trecho. Às vezes a gente, se não já tiver escrito, se não for alguma coisa já da edição, a gente escreve pra gente lembrar, porque algumas coisas são muito particulares. Você coloca a margem da partitura? Coloca embaixo, exatamente embaixo de onde que é. Tipo um rodapé. Exatamente. A partitura são pautas, né? Aí embaixo da pauta, de onde que eu vou começar a fazer um piano, por exemplo. É como um lembrete lá, né? Isso, é exatamente como um lembrete. E aí o pianista faz a mesma coisa, né? Para ele não esquecer e tal. Mas aí é fundamental que a gente esteja em comunhão, que a gente esteja em contato, que a gente olhe um pro outro, exatamente para isso também, né? O maestro numa orquestra, ele faz isso, assim, eu não fico... Como a orquestra é grande, eu não fico observando sempre o que o moço do contrabaixo, por exemplo, está fazendo. Até porque não dá, às vezes você está tocando um negócio tão difícil, você está ali compenetrado na sua parte, né? Não tem como você ficar olhando o moço de outro instrumento sentado do outro lado. Então, o maestro, ele serve para dar essa unidade, para todos fazerem a mesma coisa, todo mundo começar junto, todo mundo cortar junto, todo mundo crescer junto, né? Exatamente isso. Interessante isso, Fernanda. Quer dizer, quando você está tocando numa orquestra, não importa o tamanho que ela tem, por exemplo, a orquestra de câmara Opus, a qual você faz parte hoje, são 15 integrantes, são 14 cordas e um sopro, né? O seu olhar fica sempre dividido entre a partitura e o maestro? É sempre assim? Sempre. Né? Não dá para olhar para outra coisa, é sempre... Dependendo da música, assim, por exemplo, às vezes a gente já tocou tanto aquela música, muitas vezes aquela música, então você acaba decorando a música. Então, eu já consigo mais, dependendo da música, apreciar. Você consegue abstrair um pouco? Consigo, olho pro colega. Às vezes acontece uma coisa engraçada, a gente um sorriso, ri, né? Porque é inevitável, gente. Às vezes acontece coisa engraçada mesmo. Às vezes a gente vai tocar... por exemplo, a gente foi tocando um negócio lá em Belo Horizonte, aquele negócio que 24 horas de música, direto. Ah, sim. Eu não lembro o nome disso, não. É a virada cultural? Virada cultural. Exatamente. E a Orquestra Opus foi tocar meia-noite na virada cultural. Que bom, tem uns que tocam às 3 da manhã. Pois é.
Aí a gente tocou até Raul Seixas, assim, a gente não tocou nada muito erudito por causa do público e também por causa do horário e tal. Aí tinha um pessoal dançando tão engraçado na frente, assim, que é inevitável. Não dá pra não rir. É muito engraçado, tem horas, sabe? Então, como essas músicas, dependendo, a gente já tocou muitas vezes, a gente olha, ri, comenta, nossa, que engraçado. Mas eu acho que isso é bom também para a própria plateia que está assistindo, porque a ideia que se tem de uma orquestra é aquela coisa sisuda, austera, até a própria música, porque as pessoas associam muito a orquestra com música erudita, e não é assim, a orquestra toca muito popular também. Se vê que essas designações erudito e popular andam se misturando tanto ultimamente, né? Mas eu acho que esse fato de a plateia estar lá sentada e vendo um sorriso no rosto do músico, isso é muito bom também, porque quebra essa distância entre a plateia e o músico, não? É verdade. E a Orquestra Opus, por exemplo, ela já tem essa fama de ser uma orquestra mais leve. Né? Exatamente, né? O próprio maestro. O maestro é o pior, né? Porque nós realmente temos essa fama, assim, de sermos pessoas sérias, compenetradas. Não quer dizer que a gente não é, não. Nós, depende da hora e tal. Mas, gente, se vocês forem ao ensaio da orquestra... Os bastidores deve ser interessantíssimos. Você ia morrer de rir. Tem coisa muito engraçada que acontece, e piadinha interna, e assim, a gente, por exemplo, a gente sempre brinca, assim, que as violas da orquestra sempre são as mais problemáticas. Então, a gente tá lá, assim, o maestro fala assim, vamos tocar o Serenata para acorde de Wojcik, primeiro movimento. Aí todo mundo coloca rapidinho na parte. Viola, enquanto isso, tá lá, pega um pacote, Rosalvo. Vai procurar. E procura, e tira biscoito maisena do estojo, e faz um monte de coisa engraçada, e isso cria uma piada interna com os violistas, sabe? Vamos descontrair também, né? E acaba sendo muito engraçado, tudo, é interessante. Os bastidores são muito interessantes. Olha como é que o tempo passa rápido. Fui avisado ali de que já estamos terminando o primeiro bloco, mas eu quero só para terminar, eu vou pedir que nós terminemos esse bloco você tocando o violino, pode escolher à vontade. Mas só uma curiosidade minha, Fernanda. O violino, ele toca tanto um agudo, agudíssimo, se é que eu posso dizer assim, quanto o grave, gravíssimo, né? Tem existe uma dificuldade maior no agudo ou no grave, ou uma concentração maior, porque nesse aqui o risco de erro é maior? Existe. Na verdade, o violino não toca tão no grave assim. Porque, tanto é que a gente lê na clave de sol, né? E a clave de sol é justamente para os instrumentos agudos. O mais grave é para viola e... A viola toca com a clave de dó, que é como se fosse um instrumento intermediário. E os graves são os contrabaixos e violoncelos, né? Das cordas. E aí eles sim tocam muito, muito grave. A nota mais grave que nós temos no violino é uma nota sol. Só que esse sol, ele é um intermediário, não é muito grave. Agora, o risco de se errar no agudo é maior, porque a dificuldade... alcança notas muito altas. Muito, agudo, né? Muito. E o violino, né, olha só que curioso. É diferente, por exemplo, do violão, porque o violão tem traste. Então a gente sabe onde a gente põe o dedo. Para orientar a posição dos dedos. Isso. E as casas do violão são largas. Quando você põe o dedo dentro da casa, indiferente de onde você coloque dentro da mesma casa, é a mesma nota. No violino não. Um pouquinho que você mexe o dedo, já muda a nota. Quando fica mais agudo, piorou, porque a distância fica menor, não é? Entre os dedos, por exemplo, entre as notas. Então, é muito mais difícil tocar na região aguda. É mais fácil de errar e mais fácil de desafinar. Então, a gente tem que... E pior que o violino sempre está tocando coisa aguda, né? Porque o instrumento é agudo. Então, a gente tem que estudar bastante. Aliás, ele fica mais bonito tocando no agudo, né? Fica bem bonito. A sonoridade dele é muito mais bonita, né? Isso mesmo. Bom, então nós vamos terminar esse primeiro bloco. Você vai tocar o quê pra nós? Bom, como a gente estava falando, esse negócio aí do erudito e do popular, e realmente algumas pessoas associam muito esses instrumentos de corda friccionadas, né, violoncelo, violino, com música clássica. Então, agora eu vou tocar uma música popular brasileira para poder mostrar que o violino também, que nesses instrumentos a gente também consegue tocar outros estilos de música. Ah, que ótimo. Vou tocar Fascinação. Oh, que beleza! É bom pra gente lembrar da Elis Regina, né? Ela estaria fazendo 70 anos agora, né? Isso mesmo. Que ótimo. Vamos lá, Fernanda Matos tocando para nós.
É uma fascinação ouvir Fernanda Matos tocar violino, dá vontade de aplaudir. Estamos apresentando Obrigada. Falando Sério, voltamos daqui a pouco.